Irmãos, boa noite. 23 de junho de 2020, véspera de São João. Que seja uma noite agradável, nos proporcionando reflexões grandiosas. Que os espíritos amigos, inspirados por Jesus, ajudem-me a trazer para nossos estudos desta noite conhecimentos e experiências que nos façam crescer, avançar nesse processo maravilhoso que é a vida presente, proporcionando-nos equilíbrio e paz. Porque eu é o título de um artigo que está na internet e nas mídias e que se refere à resposta da carta que o célebre jogador de tênis Arthur Robert Ashe Jr. recebera de uma fã, quando o mesmo estava doente de AIDS. No entanto, para que nosso estudo nos proporcione reflexões dentro da proposta do objetivo, que é a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, permitam trazer um resumo sobre a vida do personagem, que é a fonte desta exposição. Arthur Ashe foi um tenista norte-americano nascido na cidade de Richmond em 10 de julho de 1943 e morreu ou desencarnou em Nova York em 6 de fevereiro de 1993, aos 49 anos. Jovem. Ashe parece ter sido uma dessas figuras, pessoas que possuíam um equilíbrio interior desenvolvido por uma vida de luta e conquistas gradativas. Parecia um espírito amadurecido, vindo de tempos anteriores. Quando jovem, Ashe era pequeno e mal coordenado, o que poderíamos dizer aqui, franzino. Mas quando entrou para o colegial, iniciou-se no tênis, no basquetebol e no futebol americano. No tênis, ganhou o campeonato estadual, enquanto no futebol ajudou a sua equipe no campeonato da cidade como um recebedor veloz. Quem assistiu sua partida de tênis, na qual se tornou campeão de Wimbledon em 1975, que eu assisti, vai ver um campeão tranquilo, sem grande euforia, uma pessoa simples, modesto, tranquilo, como já disse. No entanto, dando um pulo na vida do lendário tenista Ashe, vamos encontrá-lo doente de AIDS, após uma segunda cirurgia cardíaca em 1983. Durante o período que se afastou do tênis até a sua morte, foi um ser voltado também para as causas sociais. No entanto, fato que marcou a figura de Ashe refere-se às correspondências que ele recebia das várias fãs. Uma delas lhe chamou a atenção e que fez questão de respondê-la, na qual a fã fez a seguinte indagação, seguinte pergunta: por que Deus teve que escolher você
para pôr uma doença tão terrível? Ash respondeu assim: muitos anos atrás, cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis, e uma delas era eu. 5 milhões realmente aprenderam a jogar tênis, e uma delas era eu. 500 mil se tornaram tenistas profissionais, e uma delas era eu. 50 mil chegaram ao circuito, e uma delas era eu. 5 mil alcançaram Grand Slam, e uma delas era eu. 50 delas chegaram a um Wimbledon, e uma delas era eu. 4 delas chegaram à semifinal, e uma delas era eu. 2 delas chegaram à final, e uma delas era eu. Portanto, quando eu estava comemorando a vitória com a taça na mão, nunca me ocorreu de perguntar a Deus: por que eu? Então, agora que estou com dor, como posso perguntar a Deus por que eu? Dando prosseguimento ao nosso trabalho desta noite, para que possamos ampliar o fundamento da exposição, baseado em um texto que já foi lido, é fundamental que nos posicionemos da mesma maneira que ele, o Arthur Ashe, reflexo, logicamente, da indagação da fã. Ou seja, em algum momento também já não nos perguntamos por que eu? Onde estava Deus que não viu tal fato, tal coisa? Por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse? Por que comigo? Passaríamos a noite elencando uma série de indagações sobre a nossa relação com Deus, naquilo que gostaríamos que nos acontecesse ou não nos acontecesse. Nem é preciso dizer que Deus não nos condena por tais indagações, às vezes até absurdas. Ele nos criou pelo amor e assim será sempre. Como é sabido, nos criou simples e ignorante, mas nos dando condições de alcançarmos a felicidade e desenvolvimento moral e intelectual. E para que tudo seguisse uma ordem, justiça, criou suas leis naturais para que nos regulasse e nos impulsionasse ao objetivo final. Espíritos puros e felizes e grandiosos pelo amor. Objetivo final. Concedeu-nos o livre arbítrio e nos enviou um guia que nos mostrou todos os requisitos para alcançarmos o objetivo final. Logicamente, que por esses recursos e caminhos nos cabe ou nos coube a responsabilidade da prática. Nos cabe. Jesus é a fonte de todos os caminhos, de todas as horas, meus irmãos. E é no seu Evangelho
que vamos encontrar conforto, verdade, segurança e justiça. Todo o Evangelho. Mas queremos destacar, nesta noite, em Mateus, no capítulo 5, as várias orientações do Mestre que, se seguíssemos, estaríamos em condições mais seguras de vida presente. Vejamos. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Não estão todos aí os pontos de Mateus no capítulo 5, mas os mais importantes que escolhemos para essa noite. O que encontramos nessas bem-aventuranças? Esperança, justiça, reino dos céus, que somos o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, atentemos para as promessas de Jesus. Elas nos garantem a felicidade nos céus, desde que cumpramos as orientações e ensinamentos. Jesus afirma ainda, dizendo: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ainda nos alertou, dizendo: no mundo tereis aflições, no entanto, tende bom ânimo. Então, é fundamental que absorvamos os ensinamentos de Jesus. Usemos com força, com fé, com equilíbrio, para avançar no processo evolutivo de cada um de nós, que nos proporciona, com certeza, felicidade, menos sofrimento, menos dores, menos dissabores. Mas não podemos esquecer a figura da reencarnação, que é através dela que vamos nos esclarecendo, aprimorando. É através dela que ajustamos e corrigimos o passado no presente com perspectiva para o futuro. Bondade e justiça de Deus. Se hoje nos indagamos por que eu, é porque nos falta ainda amadurecimento espiritual.
para compreender a grandiosidade da justiça e o amor de Deus. Um aspecto de grande importância que se relaciona com a reencarnação são as provas. Na erraticidade, dependendo do grau espiritual, escolhemos os gêneros das provas a serem vivenciadas. Escolhemos os gêneros, o que é macro, o que é grandioso. Os detalhes, pormenores, isso depende só de nós. Destaque-se ainda que para os espíritos rebeldes, inferioridade ou má vontade, constante no livro dos Espíritos, tal pergunta e tal resposta dos Espíritos, Deus pode impor certa existência, mas com certeza sempre para o nosso bem. Jesus nos orientou a oração dominical e que os Espíritos recomendaram a Allan Kardec que fosse a prece basilar. E é fundamental que destaquemos o ponto que diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, nós nos colocamos à vontade de Deus. Portanto, não deveríamos indagar dele por que as coisas acontecem, principalmente em tom de revolta e desequilíbrio. O pai entende o desespero de seus filhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos explicação sublime sobre nossa fé junto a Deus, que diz assim: se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a da criatura para com o seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis e se submeter, sem lamentações, aos vossos desígnios divinos. O homem se submeterá a ela quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Irmãos, a todo momento encontramos respostas, detalhes fundamentais para que continuemos acreditando, buscando a Deus, sem receio, sem medo, suportando resignado toda a nossa experiência terrena. As provas, como é citado, nós escolhemos o gênero, nascer rico, nascer pobre, ter uma doença, ter um problema. Agora, os detalhes, como vamos vivenciar essas provas, cabe a cada um de nós. Mas os ensinamentos já foram dados. Resignação, humildade, renúncia, compreensão. Há um fato que reúne a reencarnação e as leis divinas de grande significação. Vou citar apenas uma parte resumida deste fato. O espírito X, ou Humberto de Campos, através do livro Cartas e Crônicas, narra-nos um episódio intitulado Tragédia no Circo, que teve seu princípio no ano
177 depois de Cristo. Lógico, no ano 177, no qual muitos cristãos foram sacrificados por um processo desumano e triste. Destacamos parte do final do conto para mostrar que todos nós estamos subordinados às leis de Deus. Leis justas, adequadas, e que diz: quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação. A 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia no circo. Por que eu? Irmãos, retomando a figura de Arthur Ashe, que serviu de forma simples para dar base à exposição de hoje, no final da carta respondida a Afã, que lhe perguntou: por que Deus teve que escolher você para pôr uma doença tão terrível? Ele responde ainda, afirma assim no final da carta. Ele diz: a felicidade lhe mantém doce, os julgamentos mantêm você forte, as dores lhe mantêm humano, a falha mantém você humilde, o sucesso mantém você brilhante, mas só a fé o mantém em pé. Às vezes, você não está satisfeito com sua vida, enquanto muitas pessoas neste mundo sonham em poder ter a sua vida. Vamos encontrar aí a sabedoria de um espírito, de uma pessoa que soube suportar resignado a experiência de ter uma doença grave logo no seu início. Uma pessoa que nos emitiu, ao lermos artigos sobre sua vida, bastante equilíbrio. Já citei a questão de como ele, ao ganhar o campeonato de Wimbledon, manteve-se equilibrado e em paz. No entanto, antes de finalizarmos nossa exposição desta noite, permitam ainda a leitura de uma mensagem do Movimento Espírita de 2017. Isso mesmo, 2017. Que diz: quando nos desviamos das leis de Deus, cometemos erros, prejudicamos nosso próximo, estamos agindo também contra nós mesmos. Afastados do bem, atrasamos nossa evolução e causamos dor e sofrimento para nós e para os que nos cercam. Com isso, vamos nos distanciando das pessoas e criando mágoas, desafetos e inimizades. Quando erramos, necessitamos de perdão. Da mesma forma, quando nosso próximo erra,
também necessita de perdão. Deus nos criou iguais. Todos trazemos em nosso íntimo uma centelha divina. Todos buscamos a felicidade. Nossa tarefa é evoluir para a perfeição e assim nos aproximarmos do Pai. Ver naquele que erra um irmão que, como nós, luta para vencer a si mesmo e, no lugar de criticar e ofender, acolher e auxiliar. É colocar em prática a lei de amor e de caridade. É amar o próximo como a si mesmo. É resgatar o bem em nós, reacendendo aquela centelha divina que jaz na intimidade de cada um, em nosso conhecimento, em nosso pensamento, em nossa mente, e que nos faz estender a mão para resgatar igualmente o nosso irmão. É vencer o orgulho e o egoísmo e dar um salto que nos impulsionará cada vez para mais perto de Deus. Irmãos, não perguntemos mais a Deus por que eu, por que comigo. Não há mais necessidade. É o Pai Criador, é nele que vamos encontrar as forças, as fontes de nossa felicidade, de nossa paz e de nossa harmonia. Se algo sai diferente daquilo que nós gostaríamos, não vamos culpar a Deus. Dizemos tudo isso com humildade. Estamos ainda num processo evolutivo, respeitando a cada um. E reforço o que disse antes: Deus não se entristece, Jesus tampouco, e os espíritos grandiosos, muito menos, também não. Eles não ficam chateados, não ficam tristes, porque seu irmão, seu filho, seu tutelado está a argumentar, a duvidar da justiça e do amor de Deus. Confiemos profundamente no seu amor grandioso, na sua justiça, na sua misericórdia. Que os ensinamentos de Jesus nos fortaleçam, proporcionando-nos mais segurança, esperança e vida eterna. Muita paz, que todos nós possamos continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar buscando na fé, na coragem, na esperança, na resignação, todas as virtudes necessárias para que a paz esteja em nossas almas, nos proporcionando equilíbrio, nos proporcionando harmonia do ser. Muita paz novamente para todos.